O fato de você estar em Portugal, né, sendo você uma mulher forte, consciente, né, da sua pessoa, né, Uhum. feminista, você passou por alguma experiência, porque afinal de contas as pessoas falam muito, né, de que tem um preconceito grande, principalmente de portuguesas com mulheres brasileiras, falando que, por exemplo, estão roubando nossos maridos, ou porque tudo é prostituta. Você passou por alguma experiência nesse sentido, ou você foi afortunada e foi tranquilo? Acho muito difícil uma brasileira ser afortunada de não passar por isso, morar em Portugal e não passar por coisas do gênero. É muito complexo, assim. Eu acho que essa é a diferença também, sabe? Você morar num país que você que foi colonizado, que o seu país foi colônia, há sempre um embate ali. Eu acho que tem um preconceito estrutural mesmo, que a gente vê no Brasil relacionado a muitas coisas. Imagina como é isso em Portugal em relação às ex-colônias que estão lá, né? E a quantidade de brasileiros que está em Portugal é muito grande. Então, há um incômodo, sabe? Porque o brasileiro é muito informal. Então, para o brasileiro, ele pode chegar e falar com alguém assim do outro. A gente tem a educação no sorriso, né? A gente pode chegar assim e falar: Ei, ô, ei, beleza, onde é a rua tal? Com um sorriso no rosto, isso pra gente já é educação. Às vezes eu ia falar, pedir uma informação, e eu falava, é, por favor, você sabe me dizer onde é tal coisa? Aí a pessoa falava, bom dia. Eu falava, putz, eu esqueci do bom dia. Tem que ser bom dia, por favor, com licença, sabe? Então, o que para a gente pode ser algo descontraído, para eles é falta de educação, né? Então, o que para a gente é muito relativo esse lugar do olhar o outro, né? Porque vai depender muito da sua cultura. E depois que a gente vai vivendo em alguns lugares, a gente começa a deixar isso muito mais flexível e elástico, né? Porque você fala, cara, é assim, né? É assim que as raízes, né? A forma como essa pessoa viveu naquele lugar traz isso com ela, né? Mas assim, eu acho que lá eles não são tão tolerantes em relação a isso, né? Eu acho que o brasileiro incomoda bastante. Mas a questão de ser mulher, eu era uma mulher jovem, arquiteta no Bonita. meio. Obrigada. Mas assim, acho que você ser arquiteta e ser jovem sempre foi uma coisa que eu tive que bancar, sabe? Porque às vezes você está em reunião, numa mesa com só com homens mais velhos, sabe, donos de empresas. E se você tem essa mesma mesa em Portugal com portugueses, a banca tem que ser maior ainda, entendeu? Então, eu sempre tive em todos os lugares assim que eu morei, em Angola também, porque eu estava numa construtora lá. Quando eu me mudei, eu era a única mulher de 40 expatriados, então no meio a única arquiteta no meio de homens engenheiros. Então, você não precisa nem dizer. Eu sempre tive que me blindar muito, sabe? Porque a gente ouve, se você dá um pouquinho mais de espaço, você começa a entrar num lugar que é completamente desconfortável, entendeu? Então, eu sempre tive muito essa estrutura, assim, de não deixar nem chegar perto. Mas a gente ouvia, é normal, é natural você ouvir muitas coisas e é, já fui negado alugar em apartamento para mim, só porque eu era brasileira. Quando descobriram que eu era brasileira, não queriam nem saber quanto eu ganhava, com o que que eu trabalhava, era só o fato de ser brasileira. E pela primeira vez, eu que era uma mulher branca, né, de classe média, no Brasil é difícil você passar preconceito em relação a isso, né, porque é extremamente privilegiado, mas assim, pela primeira vez eu senti na pele o que que era. E, cara, dá vontade de você chutar tudo, sabe? Assim, é muito difícil. Você fala, não quer nem saber quem eu sou, não quer nem saber, enfim. Mas eu acho que isso vem muito das pessoas mais velhas. Eu acho que não todas, a gente não pode falar de forma generalizada, mas eu acho que os jovens portugueses sabem muito bem o contexto, sabe? Assim, já estão em outro lugar, já sabem os problemas que aquela época do Império trouxe, né, problemas que se estendem até hoje para essas ex-colônias. Então, os jovens, eles sabem muito bem, traz essa responsabilidade com eles, entendeu? Mas eu acho que as pessoas mais velhas, de repente, é, ficaram um pouco lá no passado, na época ainda da colonização, enfim, traz isso até hoje. É difícil a gente ver o Brasil, né? Que é um país que foi colonizado, que até hoje a gente traz esse racismo estrutural.
E, assim, de nós mesmos brasileiros, né? Não são portugueses que estão lá até hoje, não, é nós mesmos, nós temos esses, carregamos isso até hoje. Então, é muito complexo, enfim, acho que são muitas gerações para poder mudar isso, né?